Hey pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu Ferreira, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre This Is Us, a quarta temporada dessa série que é um espetáculo de série. Gente, vou dizer que assim, o One Tree Hill sempre foi minha série favorita, Dawson's Creek também, e This Is Us cobriu um rombo assim enorme que o One Tree Hill deixou quando o One Tree Hill terminou. E daí eu vim aqui conversar com vocês porque a quarta temporada veio ao ar e a gente estava então acostumado com This Is Us variar entre o passado e o presente. E no final da terceira temporada nós temos um pulo para o futuro. A gente vê um pouquinho ali do futuro e a história dá toda uma reviravolta. Até então a história girava em torno, da família do Jack. A história principal, querendo ou não, era saber a morte do Jack, sobre o impacto que o Jack tinha e a sua morte, a sua perda na família. Isso era mostrado assim na primeira, segunda, terceira temporada. Confesso que a partir do momento que a gente descobre o motivo da morte do Jack, a história fica um pouquinho capenga ali, assim, a gente perde um pouco o interesse ali dos acontecimentos. São fatos interessantes? São. Mas assim, a morte do Jack definitivamente era o principal impacto da série. Então, no final da terceira, traz uma super de uma reviravolta voltada aí pra Becca, que é a questão do Alzheimer. A gente vê logo ali no início. E a história muda completamente. Então, no começo ali da quarta temporada, nós temos também, o Jack, a apresentação de um novo personagem, que é o filho da Kate. Eu logo percebi no primeiro capítulo, quando ele tinha problemas ali, problemas não, deficiência visual, a gente percebeu que ele era o filho do Jack. Na hora eu associei, falei, o filho dela é prematuro, talvez tenha acontecido alguma coisa. Eu já liguei o Tico com o Teco, falei, é o filho da Kate e do Toby. E daí fez todo sentido no final, quando isso se confirmou, no final daquele mesmo episódio. Enfim, a gente tem uma exploração aí de um personagem novo. A gente não vai ouvir muito sobre esse Jack nessa temporada, mas lá no final volta um pouquinho, a gente descobre mais um pouquinho, sobre o Jack. Também tem que a esposa dele ficou grávida e tudo mais, então isso vai ser explorado no começo e no final. Eu odeio dessas passagens pro futuro e tal, quando só conta um pedacinho e some completamente. Eu acho um pouco desnecessário. Se a pessoa não vai entrar pra história, é melhor que não conte, porque eu gostaria de ver ali tudo bonitinho e tal. E falando em tudo bonitinho e tal, a gente sente ali no final da quarta temporada que ela é terminada meio que rapidamente, justamente por conta da pandemia do coronavírus, Muitas das séries terminaram muito rápido por conta do coronavírus. Eu já comecei a quinta temporada, então você assistindo a quinta, você vê que aqueles seriam os episódios finais, para a quarta temporada. Então a quinta temporada história muito interessante logo no começo. E assim, é This Is Us, gente, é This Is Us. Não tem como, não tem onde fugir. É maravilhoso em todos os aspectos. Então na quarta temporada a gente tem ali um pouco da exploração mais da história da Becca, ela tendo problemas com Alzheimer, a família tendo que lidar com esses problemas dela com Alzheimer. Em alguns momentos você sente um forte impacto na série, então é como se você estivesse ali na pele de todos eles, passando por todos eles, inclusive pelo Alzheimer. Tem alguns episódios, é o nono, eles ficam um tempo sem explorar a doença dela. Eu achei meio ruim isso. Termina na terceira e 9 episódios depois eles começam a explorar a doença dela e daí ela fica completamente perdida, ela não sabe voltar pra casa, ela perde o celular e você fica numa agonia tremenda ali no começo da série. Então eu achei isso muito legal de ser explorado, muita gente passa por isso. E se a série chama This Is Us, é a gente. Então, realmente é importante explorar esses pontos, porque muita gente passou por esse tipo de situação. Então, realmente, assim, dá agonia, você sofre do começo ao fim, mas a série é incrível, é muito boa. E daí também tem a história do Randall, tendo que lidar com a família numa cidade nova, a adaptação, Eles mudaram ali, acho que da Filadélfia para Pittsburgh, ou não sei se é o contrário, alguma coisa nesse sentido, e daí ele tá tendo que lidar com os conflitos, a filha crescendo na escola, a Tess tendo problemas em relação à sua sexualidade, e o Kevin é incrível nessa temporada para ajudar ela a lidar com a sexualidade. A família aceita, o núcleo familiar aceita, o problema são os amigos na escola, que ela tem muito medo de contar. E depois, se ela conta, será que eles vão reagir bem ou não? Enfim, não vou contar aí, embora eu já esteja dando vários spoilers aqui, E a família toda tá se adaptando a essa nova rotina ali na cidade. A esposa dele também, ela tá abrindo ali um estúdio de dança, a esposa do Randall, ela tá abrindo um estúdio de dança, então é uma nova profissão, é um desafio muito novo pra ela, Então realmente é complicado. E daí também temos a Deja, que ela tá tendo um relacionamento ali com o Malik, e a gente fica na dúvida se o Malik é um cara gente boa, se não é, Eles trazem um dado que o Malik já tem um filho aos 15 anos de idade, então assim, em alguns momentos parece que a série faz de propósito, tá? Em alguns momentos como se ele estivesse invadindo a história da Deja,
ali, mas você vê que não é, que na verdade ele estava mais ajudando a família, né, a Deja em si, do que invadindo a história dela e sendo um cara opressivo, um cara tóxico ou abusivo. Não, isso ele não é. E a série deixa isso muito claro, mas a série te faz duvidar a respeito disso em alguns episódios. Eles são bem sacanas em relação a isso. Bom, então explorada a história da Becca, do Miguel, né, que o Miguel acaba não percebendo que ela tá sofrendo de Alzheimer. Isso acaba tendo alguns choquinhos com o Randall e o Kevin, né, e o Miguel. Mas isso é facilmente resolvido. A gente vai para a história do Kevin. O Kevin, ele tá um pouco perdido nessa temporada, ele tá em busca ali... primeiro ele começa ajudando o tio nessa temporada, o tio a enfrentar todos os problemas, ele compra um trailer, fica do lado do tio, o que é muito fofo, mas ao mesmo tempo você fala, e aí? Vamos trabalhar, vamos ganhar dinheiro, né? Porque o cara tem muito dinheiro, mas... Tipo, o cara não faz nada, o cara não trabalha, só fica vivendo a vida pelas pessoas. E eu não sei se isso é muito legal, se isso é muito interessante. Enfim, eu achei ele um pouco perdido nessa temporada, um pouco tentando, em busca de porquês, e né, não tendo muitos porquês. E daí, de repente, ele quer uma história de amor. Ele decide que ele precisa de uma história de amor igual aos irmãos. Eu entendo a comparação, né, a vida dos pais, né, ele compara muito com a vida dos pais. Ele fala, olha, meus pais tinham uma história de amor incrível, meus irmãos também estão tendo, e eu? Cadê a minha história de amor, né? Daí a Sophie volta pra história e eu fiquei muito bravo da Sophie ficar puxando ele de volta pra história, ele ficar se envolvendo na história. Tudo bem que ele tinha um contato muito forte com a família da Sofia, com a mãe da Sophie, né, que acaba morrendo ali no meio da temporada e tem alguns flashbacks. Mas assim, o que acrescenta pra história? Nada! Então fica realmente complicado, tá? Eu não curti muito essas partes, assim, achei que foi meio enrolation, mas toda série tem um pouco de enrolation. Mas também serviu para dar um ponto final, né, no Kevin e na Sophie, né? A vida que segue, cada um vai, né, tomar o seu rumo, ela tá quase casando, o Kevin também conhece a Madison volta pra história e assim, ai gente, complicadíssimo, porque o pessoal no meu escritório falou, adorei Kevin com Madison, eu odiei Kevin com Madison, eu queria o Kevin com alguma outra pessoa. E também, assim, é arriscado eu falar que eu odeio Kevin com Madison, por quê? Porque nessa temporada nós temos a razão porque eu comecei a ver This Is Us. A Sophia Bush aparece lá no meio, lá no 9º ou 10º episódio da 4ª temporada. E eu fiquei sabendo que ela tentou negociar contratualmente a entrada dela em This Is Us como uma personagem recorrente. E daí, óbvio, né? Sophia Bush, This Is Us, meu, preciso assistir essa série. Eu vou assistir essa série e comecei a ver This Is Us por causa dela, por causa da Sophia Bush. Mas aí a Sophia Bush fica um episódio. E a gente ficou como muito triste, muito pra baixo. Então eu shippei muito o Kevin com a Lizzie, né? Com a Sophia Bush, né? A Lizzie é a personagem, a Sophia Bush é a atriz. E daí ela não ficou. E daí veio a Madison. Daí você fala, ai, que preguiça. Então, assim, não sei se meu ranço tá ligado a isso, mas eu também nunca gostei da Madison, gente, eu sempre achei ela chata, então é complicado, complicado. Daí eles empurram uma história de amor lá pro Kevin e pra Madison, barra história de amor, né, entre aspas, né. Tem a história da cabana, que é muito interessante, você entende todo, né, o nascimento, né, o crescimento, a construção da cabana lá no final da temporada, que o Kevin olha lá pra cima do morro e tal. É muito interessante. No final da temporada você só chora, só chora. Tem a questão do tratamento, né, que coloca o Randall e o Kevin em choque o tempo todo. E isso é levado também para a 5ª temporada. Então é interessante, briga entre irmãos, isso acontece. Eu me vejo em muitas situações em que eu agiria como Randall ou como Kevin. O meu irmão agiria muito como o Randall também, ou como o Kevin também. Então, assim, é muito legal. São histórias muito interessantes e que a gente precisa... Precisa não, que é legal que a gente acaba curtindo e vendo no nosso dia a dia como aquilo se encaixa, tá? Então, beleza. Daí tem a história da Kate e do Toby. A Kate tá lidando com, uma das questões mais preocupantes e talvez melhor da história. Foi o que eu mais gostei, foi a questão do filho dela não conseguir enxergar. E daí ela faz terapia, ela leva ele para um hotel fazenda, onde só tem crianças com deficiência visual, e ela tenta lidar com aquilo muito bem, é muito legal, assim, eu gostei pra caramba, sabe? Deles terem explorado esse assunto, deles terem colocado em um xeque, um jogo, cara, foi sensacional. E obviamente o casamento dela, obviamente não, né? E o casamento dela acontece que começa a entrar em choque, ela e o Toby. E daí você fica, o Toby começa a descontar na academia, começa a fazer crossfit, e eles claramente, os dois ali têm um problema de comunicação. E você vê que uma falta de comunicação pode ruir um casamento, pode acabar com um casamento. Então, assim, falta os dois se sentarem, conversarem e se alinharem, mas é uma história muito interessante da Kate e do Toby, como eles vão resolver isso e tal. No final eles acabam optando ali para adotar mais uma criança, e você fica, será que era a hora certa? Não era melhor vocês esperarem mais um pouquinho, né, resolver isso aí, do que já adotar outra criança? Mas a gente vê que eles estão correndo com a linha do tempo, até porque eu acho que This Is Us acaba na 5ª temporada. Eu não acho que vai ser renovada pra 6ª. Não porque não quer, dá muito ibope, mas assim,
assim, a história já vai começando a ficar um pouco saturada, apesar das reviravoltas na quinta temporada. Eu vou falar aqui com vocês também sobre a quinta temporada, então já se inscreve nesse canal e deixa like pra assistir aos próximos vídeos sobre a quinta temporada, tá bom? Gente, o que dizer sobre a quarta temporada? A quarta temporada eu achei incrível, eu achei sensacional. Começou ali meio morna, meio crua os primeiros episódios, tem a questão do bandido. O bandido na casa do Randall mudou toda a estrutura da série, sabe? Mudou toda a forma a forma como a série vinha seguindo, né? Ela tava naquela constância meio chata, algumas coisas acontecendo, mas tudo muito morno ainda. Depois do ladrão, assim, que entra na casa do Randall, a história dá várias reviravoltas, entre choros, lágrimas, entre surpresa, sustos. A história se torna muito interessante. Na segunda parte, né? Eu costumo dividir a série em primeira parte e segunda parte. A primeira parte normalmente vai do primeiro ao 12º episódio, ou 11º, e 11º ao último, que é a segunda parte. Então a primeira parte foi chata, foi desinteressante, foi assim, ok, demoraram muito para explorar a questão do Alzheimer, e na segunda, tipo, eles exploram tudo muito de uma vez, assim, então é realmente muito bom. A aproximação da Kate com a mãe, elas indo pro hotel fazenda, o Toby ficando um pouquinho de fora, cara, um espetáculo, eu simplesmente amei. E se você gostou também, não esquece de deixar um like aqui embaixo, de comentar pra mim o que vocês mais gostaram. Se vocês ainda não assistiram This Is Us, mas querem assistir em algum momento, é importante que eu saiba, tá bom? Um beijo, um abraço, até o próximo vídeo, tchau!